Graça e paz, irmãos. O microfone não está com defeito, não. Sou eu mesmo que estou com uma gripe, ou é uma alergia, não sei bem, mas que tem maltratado nesses últimos dias. E aí, me perdoem, a voz vai ficar desse jeito, né? Louvado seja o Senhor, porque a excelência nunca está no vaso, no envelope, no mensageiro, mas sempre no conteúdo. Então, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor Deus quer falar conosco. Mais uma vez, é um prazer estar com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor, sempre é um privilégio e uma responsabilidade. E eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 13, uma mensagem apropriada para esses dias e para esse dia que nós estamos vivendo. E eu gostaria de tirar algumas lições nesse texto importantes para as nossas vidas. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Todos encontraram? Eu vou ler e peço que os irmãos atentem para a leitura, que diz assim: da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, Deus eterno, nos ajuda, Pai, para que as debilidades do vaso não atrapalhem o ouvir do Teu Espírito, Senhor. Que nessa manhã nossos corações estejam abertos, ó Deus, para a Tua palavra, usada ali pelo Teu Espírito Santo para nos ensinar, nos edificar, para que possamos viver aqui dentro e principalmente aí fora, aquilo que Tu queres para a vida de cada um de nós. Seja conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse domingo, um domingo atípico, um domingo decisivo para todos nós, para o nosso país. É um domingo em que, como já foi falado, nós vamos escolher aquele que vai nos governar, que vai nos dirigir pelos próximos 4 anos. Uma escolha que, independentemente de quem subirá aí ao poder, quem será aí o escolhido, o eleito, essa escolha afetará mais de 200 milhões de pessoas, não é? Daí a importância tão grande que temos de poder votar segundo ali a vontade do Senhor nosso Deus, né? E eu acho interessante nesse período, né, acontecer aqui, aconteceu lá na segunda, na verdade com as igrejas evangélicas, nós temos esse período de intercessão que já na verdade tem acontecido já de algum tempo.
colocando diante de Deus ali a vida dos candidatos, a vida do nosso país, pedindo por essas eleições. E às vezes uma coisa que eu percebo é que nós oramos, né, pedimos ali a vontade de Deus, intercedemos dizendo: Deus, faz tua vontade, enquanto essa vontade seja aquilo que nós queremos, não é? Porque quando vai ao poder e vai, um ganha, outro perde. Quando sobe ao poder, quem a gente não quer, aí começa a questão das murmurações e às vezes até nos tornamos oposição. E eu pergunto: mas a gente não estava orando segundo a vontade do Senhor? Mas será que era a vontade do Senhor, pastor? Não era bem o que eu queria? Eu creio que um texto que é bastante esclarecedor e tem ensinos preciosos para as nossas vidas no que diz respeito a isso que nós estamos vivendo hoje e nós vamos viver amanhã e nesse ano que vai vir, é esse texto de Romanos, capítulo de número 13. Eu gostaria de tirar algumas lições, não é? Já aí com esse tema que já foi estabelecido, inclusive aí, está na nossa Bíblia, da obediência às autoridades. Quero tirar alguns ensinos preciosos para a nossa vida, de acordo com a palavra do Senhor. E Paulo, ele vai falar, ele vai instruir ali aqueles irmãos com relação a essa relação, eu vou colocar assim de maneira geral, de cristãos ou de igreja e Estado, não é? Essa coisa desse relacionamento com as autoridades constituídas. E ele traz lições preciosas para as nossas vidas, que o foram para os seus leitores quando escreveu, os são para a nossa vida hoje, certo? Princípios importantíssimos para as nossas vidas, com relação a essa questão da autoridade constituída. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, meus queridos irmãos, acerca dessa questão da autoridade, é que, na verdade, Deus é a fonte de toda e qualquer autoridade. No versículo 1, acompanhe comigo aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aí Paulo vai dizer: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E a lição primeira que nós tiramos aqui desse texto é justamente essa que Deus, ele é o único que detém a autoridade e o poder absoluto. Deus como Criador, Deus como governador supremo de todo esse mundo, de todo esse universo, ele detém toda a autoridade, ele detém a autoridade absoluta. Lemos aqui, não é? Aquele texto que diz: quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Não tem nada além ou acima do nosso Deus. Ele detém na sua natureza, no seu ser, a autoridade absoluta. E é importante nós entendermos primeiramente esse princípio, porque o princípio que deriva disso é que toda autoridade que é dada, ela deriva de uma única fonte, de Deus. E é isso que esse texto também vai dizer quando diz que a autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Primeiro, Deus é a autoridade absoluta. Segundo, Deus é aquele que, como diz o texto, procede a autoridade, e é Ele quem dá essa autoridade ali àqueles a quem Ele escolher. E é interessante, meus queridos irmãos, que a autoridade, seja ela civil, seja ela dentro da esfera daquilo que nós já conversamos, de família, a questão da autoridade esposo, esposa, pais e filhos, as autoridades constituídas de uma maneira geral, todas essas autoridades, elas não têm autoridade em si mesmas, como em Deus, como Deus tem. É tudo a autoridade delegada, certo? A autoridade que temos, esposo, com relação à esposa, com aquilo que a Bíblia fala da submissão, que é falado aqui nesse texto, né? Todo homem esteja sujeito, submisso. Não é que o homem tem autoridade em si mesmo, é uma autoridade que Deus deu a ele. Porque é com Deus. Mas ele deu, ele concedeu, essa autoridade não procede de nós mesmos, procede de Deus. A autoridade que os pais têm com relação à questão dos filhos é uma autoridade delegada. Deus deu aos pais como autoridades, como diz o texto, superiores, para que haja essa questão ali dos filhos, o respeito, a honra
como diz o próprio texto aqui, é uma autoridade que foi dada e que precisa ser respeitada, né, por conta de proceder de Deus e de ser delegada por Deus àqueles a quem o Senhor quiser. O texto fala, de uma maneira geral, dessa questão de uma autoridade civil, ligada à questão também do Estado, certo? Mas tem as aplicações para as nossas vidas, enquanto esposo, enquanto também pais. Nós temos uma autoridade que foi dada por Deus e precisamos exercê-la, porque Deus nos deu. Não é que tenhamos ela em nós mesmos, mas foi concedida com um propósito, e essa autoridade tem que ser respeitada. Seja em relação aos filhos, aos pais, à esposa em relação ao esposo, aos cristãos em relação ao Estado, em relação às autoridades constituídas, certo? Então, essas duas primeiras lições que são pilares aqui nesse texto. Primeiro, Deus é a fonte de toda e qualquer autoridade. Segundo, as autoridades que se tem, que foram dadas, as que foram constituídas, essa autoridade ela é delegada, certo? Ela não existe à parte de Deus. Na verdade, o que isso quer dizer é isso: ninguém pode exercer qualquer autoridade ou qualquer poder à parte de Deus, porque é Ele quem dá, é Ele quem delega, é Ele quem também tira, certo? E esse texto vai nos mostrar isso. E como era importante, não é, o Estado entender também essa questão, aqueles que detêm o poder, que estão no poder, entender que a autoridade que tem, quem fez com que chegasse ali foi o próprio Deus. Isso faria com que fossem muito mais diligentes naquilo que devem proceder, naquilo que devem fazer em prol do bem comum, não é? E eu acho que é isso que o Salmo 33:12 quer dizer, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que seguia por princípios bíblicos, por princípios cristãos, pela palavra do Senhor. Oh, meu Deus, como é diferente. Porque, mesmo não tendo temor, mas vai se seguir uma influência fortíssima da palavra do Senhor. Uma influência fortíssima. Essa é a primeira das duas lições que eu gostaria de tirar desse texto para as nossas vidas, não é? A autoridade absoluta só pertence a Deus, e toda autoridade dada é autoridade delegada, certo? Não pertence à pessoa mesmo, é dada ali pelo Senhor. O que esse texto vai nos mostrar, meus queridos irmãos, veja, e aí eu vou tirar o terceiro ponto, que tem vários pontos dentro dele, mas o que esse texto vai nos mostrar, veja, eu vou pegar o versículo 1, que é muito claro isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que é muito claro essa questão de que quem coloca em determinada posição é Deus. Ele se utiliza até do povo, mas quem coloca é Deus, certo? É Ele, o soberano, que concede de fato ali a autoridade segundo a sua vontade. E o que eu queria pensar com vocês é justamente isso. Esse texto vai nos mostrar que a nossa submissão às autoridades constituídas demonstram também nossa submissão a Deus, certo? E Paulo vai usar assim, vários argumentos para mostrar isso. Primeiro, ele vai dizer que aquele que resiste às autoridades constituídas por Deus resistem à ordenação do próprio Deus. Em outras palavras, resistir à autoridade constituída é resistir àquele que ordenou essas autoridades, o próprio Deus. E aqui fica uma palavra, um parêntese, como esse texto pode ser mal usado, não é? Para justificar regimes totalitários, absolutistas, que querem fazer, na verdade, o que sua esfera de poder não lhes dá. Não, temos que ser submissos, porque se não for, você está resistindo ao próprio Deus. Bom, quando foi colocado esse texto, quando Paulo escreveu, ele fala assim das autoridades constituídas, na questão também do Estado, mas aqui não é uma justificativa para a submissão cega de qualquer coisa que seja imposta pelo Estado, certo? Pelas autoridades constituídas. São
a esfera que Paulo coloca aqui dessa autoridade constituída é os limites estabelecidos pela própria função, certo? A questão de um presidente, a questão de um delegado, eles têm uma esfera de influência, de poder, que nós devemos obediência, mas se limita àquela esfera, certo? Para não tentar justificar essa obediência ao Estado de uma maneira cega. E o princípio, que eu acho que já é conhecido por todos nós, é esse, não é? Nós devemos submissão ao Estado, aos governantes, às autoridades constituídas, dentro dos limites, não é, da sua autoridade. Nós devemos submissão e obediência, enquanto essa submissão e obediência não constitui desobediência a Deus. Porque quando se constitui desobediência a Deus, nós temos uma esfera maior de autoridade. Nós devemos submissão àquele que está sobre toda e qualquer autoridade, o Senhor nosso Deus. E esse texto vai nos mostrar, mas Paulo vai usar esse argumento, certo? Que entendido, né, na devida proporção, é para as nossas vidas. Se não se submeter, não aceitar ali, resistir, e de encontro a uma autoridade enquanto ela não está fora do que é vontade de Deus, fora do que as Escrituras nos ensinam, é tipo rebelião contra o próprio Deus. Você não é simplesmente você se rebelando contra uma autoridade, você está se rebelando contra aquele que constituiu, que ordenou aquela autoridade, o próprio Deus. E é por isso que, inclusive, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, os que resistem trarão sobre si mesmos a devida condenação, a devida punição. Mas, pastor, esse negócio é só quando os governantes são bons, quando se guiam pelos princípios bíblicos, pastor. Meus queridos, quando Paulo escreveu esse texto, primeiro, ele escreveu para quem? Para quem? Os romanos. Qual é o contexto que ele está vivendo ali? De que império? Do Império Romano. Certo? Tem a questão do direito, né, que até hoje nós bebemos do direito ali de Roma, mas que nação ímpia. E não é à toa que está registrada na questão do Apocalipse. Não é? E outra, de maneira mais específica, quem era o imperador do tempo de Paulo, que inclusive vai dar ordem para que ele seja decapitado, segundo a história da igreja. Quem é o imperador? Nero. Olha, que menino bom. Mas ainda assim Paulo está dizendo que nós não devemos resistir à autoridade, que ela é colocada por Deus, porque ela é ordenada por Deus. Foi Deus que colocou ela ali. E quando nós resistimos, nós vamos trazer sobre nossas vidas a punição devida. E veja, essa questão da autoridade que eu falei, de respeitar os limites, né, dos seus propósitos. O versículo 13, inclusive, nos mostra isso. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Que autoridade é essa que a gente precisa estar submisso? É essa autoridade que, mesmo não se seguindo pelo padrão de Deus, ela busca o bem, ela busca a justiça. E aí, quando a gente não se submete a esse tipo de autoridade, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? E Paulo vai dizer aqui, ainda no texto que vem, nos versículos que nós vamos ainda ler, que isso vai trazer punição para as nossas vidas, né? E a punição, segundo o próprio Paulo e o texto, devida, certo? Uma punição devida, porque nós estamos se rebelando contra uma autoridade constituída, e uma autoridade constituída, e o termo chega a dizer ordenada pelo próprio Deus, certo? Então veja, com relação a essa questão da nossa submissão às autoridades, demonstrando nossa submissão a Deus, a primeira coisa que a gente vai entender é que
nós não devemos resistir às autoridades constituídas, porque resistir a elas é resistir a Deus, enquanto elas não estiverem contra a palavra de Deus, né? Já falamos isso. Outra coisa que esse texto vai nos mostrar, meus queridos irmãos, é que essa submissão que nós devemos ter às autoridades constituídas mostram nossa submissão a Deus, porque o texto vai nos mostrar, Paulo vai nos dizer que essa autoridade ou essas autoridades constituídas, elas são ministro de Deus para nossas vidas. Por 3 vezes Paulo vai usar essa expressão, olha aí comigo. Versículo 4. Visto que a autoridade é o quê? Ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Por 3 vezes, Paulo vai se referir nesse texto curto às autoridades constituídas como sendo ministros de Deus, representantes de Deus. E é interessante que esses 2 termos que aparecem aí no versículo 4, quando fala de ministro, são ministros de Deus, é uma palavra muito conhecida nossa. Diáconos. Eles são diáconos. Certo? Eles são pessoas colocadas por Deus para servir a Deus servindo aos outros. Essa é a proposta da autoridade constituída. É ser instrumento de Deus, é servir a Deus servindo ao outro. Não era essa a proposta também ali dos diáconos, certo? E aí esse texto vai nos mostrar, primeiramente, ele usa... interessante que Paulo, primeiramente, ele usa essa palavra diáconos nos 2 primeiros ministros, que aí se fala no versículo 4, e no versículo 6, ele vai usar um outro termo. Não aparece mais diáconos, mas aparece a palavra grega leiturgos, ou liturgo, não é? Aquele que está dirigindo, aqui o nosso liturgo, aquele que está dirigindo ali a igreja, nessa questão ali da adoração, é o liturgo. E Paulo usa essa palavra para dizer que esse ministro é alguém que dirige, que nos dirige, certo? Nessa proposta de Deus. Tanto com a palavra liturgo, quanto com a palavra diáconos, o sentido é de estar ali servindo a Deus, servindo ao próximo, servindo a Deus à frente ali do que Deus constituiu, certo? Então veja, não é à toa que o texto vai nos mostrar justamente isso. A autoridade constituída por Deus é ministro, é representante de Deus para as nossas vidas. E eu acho interessante que quando a gente fala sobre isso, eu fico lembrando do povo de Deus do passado. Deus chega a chamar Ciro, que era o rei da Pérsia, que dominou ali sobre o Império Babilônico, Acho que a gente já estudou isso ali, a gente vê isso lá em Daniel. Deus chama Ciro do meu pastor, o meu ungido. Certo? E meu Deus do céu. E eu fico olhando Deus quando levanta a Síria contra o seu povo do norte, por conta do pecado deles. Era Deus levantando aquele império. Deus levantando a Babilônia contra o seu povo do sul. Contra Jerusalém, contra Judá. E muitas vezes as nações, os governos, muitas vezes não, eles estão debaixo de uma autoridade soberana de Deus. Até as ímpias só podem chegar se Deus assim permitir. Ou se Deus assim ordenar, falando do seu povo. Deus usou essas nações para castigar o seu povo por conta da miséria do pecado, da idolatria, da imoralidade. E a gente precisa entender, meus queridos irmãos, essa questão. E esse texto vai nos mostrar que a autoridade constituída é ministro de Deus para as nossas vidas. E
o texto também vai nos mostrar, meus queridos irmãos, que elas são autoridades constituídas por Deus, visando sim fins proveitosos. No versículo de número 4 diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, certo? Ela não está aí por acaso, ela não está simplesmente aí para se auto-enriquecer, para se usar e para se ter poder. A proposta dela, e Deus instituir governos, inclusive, a proposta é para o nosso próprio bem. A proposta é essa. Podem até fugir desse propósito com vidas que não glorificam o nome do Senhor, certo? Com atitudes, com corrupção, como a gente está vendo. Mas a proposta de Deus estabelecer a autoridade, cada um vai prestar contas diante disso, é para o nosso bem. Certo? É para o nosso bem, o texto vai nos dizer isso. E vai também nos mostrar que a autoridade constituída, ela é constituída para o nosso bem na aplicação da justiça. Porque o texto continua no versículo 4 dizendo: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, certo? Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A proposta das autoridades também constituídas pelo Senhor, do mais alto ou descendo nessa questão de escalão, certo? De função. A proposta também de Deus é a aplicação da sua justiça. Deus se utiliza da justiça humana, mesmo ela sendo falha como é, para praticar a sua justiça. E é interessante como é fácil da gente observar isso. Por exemplo, já até passamos por isso algumas vezes. Não se está pagando como se deve, está muito baixo o salário, por exemplo, do pessoal da Polícia Militar. A Polícia Militar cruza os braços e diz: não, a gente não sai mais não. A gente só vai quando forem atendidas as reivindicações. Eu não sei se você lembra, mas quando esse pessoal, instituído por Deus, ele cruza os braços e ele não vem para as ruas, e ele não está cumprindo com a sua função, veja se a gente sai aí na rua, tranquilo. Se a gente já não sai tranquilo hoje com eles, sem eles, meus irmãos, é aquilo que a gente já viu alguns anos atrás. Eu fico imaginando que mesmo numa justiça tão injusta quanto essa que a gente vive, se ela não existisse, a gente vivia no tempo da barbárie, em que se pegava o que se queria, dependendo do mais forte, certo? Não tinha essa coisa de direito. Não, mas isso é meu. Quem disse que isso é seu? Eu quero, eu tomo. As autoridades constituídas, Paulo vai nos mostrar que eles também são elementos da justiça de Deus. Se não fosse isso, mesmo de maneira tão imperfeita quanto a gente vive, nós estaríamos vivendo num caos. Num caos, certo? De violência ainda maior do que esse que nós vivemos. E, em último lugar, meus queridos irmãos, outra lição que nós tiramos aqui, de acordo com esse texto de Paulo, que é mais um argumento que ele fala sobre a gente se sujeitar em obediência às autoridades constituídas. Paulo vai dizer, no versículo 5, que nós devemos fazer isso, nos sujeitar em obediência às autoridades constituídas, não simplesmente porque a gente tem medo da punição que vai cair sobre nossas vidas, mas porque por dever de consciência que nós temos para com Deus. Veja se não é isso que ele diz, verso 5. Vou pedir que alguém leia. Verso 5. Dever de consciência para com Deus é essa coisa de entendermos que essa é a proposta, esse é o propósito de Deus
para as nossas vidas, essas autoridades constituídas. Por isso que nós vamos obedecer, não porque a gente está com medo do que vai vir se a gente não obedecer. Nós vamos obedecer pela consciência que nós temos para com o Senhor nosso Deus, por sabermos que isso é a sua vontade para as nossas vidas. Não é? Esse é um outro argumento que Paulo vai se utilizar para essa questão da obediência às autoridades constituídas. E aí, Paulo conclui no versículo 6, é como se ele tivesse fazendo o fechamento, né? Da seguinte forma: tendo o entendimento, tendo a consciência de que Deus é a autoridade absoluta, que Deus delega essa autoridade àqueles a quem Ele ordenou, aos ministros, os diáconos, os liturgos, que Ele faz isso para o nosso bem e para a aplicação da questão da sua justiça, que nós devemos fazer isso por dever de consciência, para com a vontade do Senhor. Paulo encerra com o versículo 7 dizendo: por isso, meus queridos irmãos, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu não sei quem vai ser eleito, né? Nós temos aí nossas preferências, mas independente de quem Deus coloque ali no poder, eu sei de uma coisa: nós devemos submissão e obediência à autoridade constituída, porque mais do que por brasileiros, foi constituída por Deus. Nós devemos orar por Ele, mesmo não sendo aquele que gostaríamos, se acaso subir ao poder. Devemos sim orar por Ele, devemos ser bons cidadãos, devemos obediência. Não devemos nos tornar simplesmente oposição. Não podemos estar feito alguns que ficam desejando que a coisa pegue fogo para poder chegar e dizer: eu não disse. Isso não pertence a gente, meus queridos irmãos. Apesar de todos nós ter dado por Deus o senso crítico, mas quem subir ao poder, seja quem a gente quer ou não, foi colocado por Deus. E nós devemos obediência, enquanto essa obediência à autoridade constituída não incorrer em desobediência a Deus. Devemos orar por Ele, devemos ser os melhores cidadãos do mundo, para que o governo dele, seja quem for, seja um governo de Deus, através dele. Por isso que é tão importante nós, como já foi colocado pelo pastor, orarmos, intercedermos, pedimos, colocarmos sua vida, a vida de sua família, respeitarmos, honrarmos, pagarmos nossos impostos e tributos, como Paulo vai dizer aqui, por mais até injustos que possam parecer, mas a proposta, inclusive, nem falei, essa é fazer o bem através do que se recolhe para o nosso próprio bem. Se vão fazer isso ou não, já é com eles e Deus, mas a proposta é essa, é nos fazer bem, inclusive quando a gente paga imposto. Como nós precisamos, meus queridos irmãos, seguir essas orientações. Às vezes eu tenho visto nos grupos que eu faço parte, brincadeiras que passam da questão de brincadeiras, que chegam a denegrir a imagem dessas autoridades constituídas por Deus. Nós podemos discordar delas, devemos, contanto com que isso não incorra em desacato, em desrespeito. E algumas dessas brincadeiras extrapolam. Isso não é para crente, porque para nossas vidas está obediência a essas autoridades constituídas. Porque se estão ali, dentro de uma permissão ou dentro de uma vontade decretiva de Deus, foi Deus que colocou ali. Então, respeito, não é? Nós devemos ter. E eu queria deixar essa palavra para as nossas vidas, meus queridos irmãos, porque não sabemos o resultado, mas independente do resultado que for, hoje à noite, já no finalzinho da tarde, a palavra do Senhor nos instrui nisso. Que nós possamos viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, para que não vivamos nossa própria vontade, muitas vezes dizendo que é a vontade de Deus. Amém?
Que o Senhor Deus nos abençoe. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e ter compartilhado a palavra.